Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu já falei fiz um vídeo falando sobre por que pobre não deveria ter filho. Tive bastante comentários bons, mas também tive os haters, né? Mas isso é normal, porque às vezes esses haters que vêm é o que realmente faz o que eu falei no vídeo, mas está no outro vídeo lá, aí se vocês quiserem, vocês assistem. E hoje eu quero falar sobre a superpopulação que está o Brasil. Porque quanto mais pobre, mais a pessoa tem filho. Isso que eu não consigo entender. Esses tempos eu estava conversando com meu filho, eu já vou fazer 57 anos esse mês, só que isso aí eu já venho pensando há muito tempo, né? E eu estava comentando com meu filho que se fosse hoje, eu não, hoje não. Se fosse aquele tempo, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria filho. E ele até perguntou para mim, mas por que você não me ama? Eu falei assim, exatamente, por eu te amar, eu não teria filho. Porque eu não queria você passando por tudo o que tá passando, pelas coisas que eu passei, pela miséria, pela. E olha que ainda não tive tanta miséria, né? Porque foi um filho só, mas eu falei assim: eu não quero que você passe por essa vida de ficar procurando emprego, que teve uma época que ele ficou 5 anos desempregado. Eu falei: eu não quero que você passe por isso, pelo, por toda essa vida de escassez, sabe? Essa vida sem oportunidade, porque aqui na minha cidade ela não tem oportunidade de nada, ela só tem lojas de roupas. Então, assim, não tem oportunidade nenhuma. Só tem uma fábrica aqui, que é uma fábrica de costura. E o que acontece aqui? Os filhos dos médicos vão embora, dos ricos vão embora, vão lá para outra cidade, para outro país, faz faculdade e volta aqui na nossa cidade para atender os pobres. É isso que acontece. Aí a pessoa fala assim, ai, mas e se não tiver os pobres, quem vai trabalhar para os ricos? Gente, você quer um filho seu trabalhando para os ricos, sendo escravo, escravo de um rico? É isso que vocês querem na vida? Porque não é isso que eu quero para o meu filho. Por isso que eu falo que a cabeça que eu tenho hoje eu não teria filho. Porque eu não quero um filho meu esfregando banheiro de rico, engraxando sapato de rico, sabe? O rico mandando ele para lá e para cá. Porque eu falo assim que Deus deu a mão pro rico e pro pobre. Então o rico que levante e faça as coisas. Tira a bunda do sofá e vai fazer as coisas também. Então eu não quero um filho meu fazendo isso. E eu vejo assim, sabe? Quanto mais pobre, mais filho tem. Tem gente que eu trabalho no centro de saúde, né? E todos os dias, duas, três mulheres fazendo pré-natal. E eu pergunto: é o seu primeiro filho? Não, é o quarto filho. Não, é o quinto filho. E ela não tem nada nem para ela, porque vive de Bolsa Família, vive de Viva Leite, vive de Vale Gás. Não tem nem para ela. É difícil uma que chega, é difícil, gente, uma que chega que tem uma condição. Se a pessoa fala assim, não, eu casei agora, é o meu primeiro filho tal, mas tem muitas que falam, sabe, que são conscientes. É o meu primeiro filho, eu sempre quis ter um filho, mas vou só ter esse e encerrei a fábrica. Não quero mais filho, porque filho dá muito gasto. E realmente, gente, filho dá muito gasto. Só que o pobre ele não pensa assim. Ele pensa assim que vai fazer o filho, vai ficar jogado aí no mundo e vai viver de vales, né? De bolsas, família e etc. E o problema também é que, às vezes, a pessoa recebe uma Bolsa Família, ela não compra as coisas para o filho. O que ela faz? Ela vai e compra bebidas, cigarro. É isso que elas fazem. Um dia, eu estava num mercadinho e o homem estava com o filhinho e eu não podia falar nada, né? Porque eu falei, eu não ia enfrentar o homem. Estava com o filhinho e o filho pediu, pai, você compra um doce? Ele respondeu bem bravo pro filho, eu não tenho dinheiro não. E o filho ficou quietinho. Na mão do homem tinha vários maços de cigarro, ele estava levando bebidas para casa. Falei, gente, não tinha um real para comprar uma balinha pro filho? Isso doeu meu coração, doeu muito meu coração. Aí eu falei assim, esse é o filho da miséria. Aí depois a pessoa entra num caminho errado, porque vem já de uma família disfuncional. Olha as coisas que aconteceu no Rio de Janeiro. Aí vai numa escola. Aí vê um que é melhorzinho de situação. Aí vê com um tênis bom, vê com um celular bom e a pessoa não tem nada.
não tem nada. Lógico que eles vão começar a crescer o olho em ter alguma coisa na vida, porque todo mundo quer ter alguma coisa, todo mundo quer viver bem. E filho custa caro. Eu estava fazendo um estudo e olhando ali no IBGE, né? Então, eu coloquei quando eu tive meu filho em 1990, porque teve gente que falou assim, que eu estava querendo ser Deus, que Deus falou que é para multiplicar e encher a terra. Gente, isso foi quando o mundo foi fundado, lá no Velho Testamento. Então é bom ler a Bíblia para ver. Lá no Velho Testamento. No Novo Testamento já não fala mais isso, porque o mundo está populoso. Tem muita gente. No Brasil tem muita gente. Então eu estava fazendo uma pesquisa no IBGE e em 90, que foi o ano que meu filho nasceu, tinha 157 milhões de brasileiros. Em 90. Eu coloquei em 2025. Tem 213,4 milhões de brasileiros no Brasil. Aumentou 50 e poucos milhões. Isso é porque teve o Covid. Só que o Covid veio, ele levou várias pessoas. Só que eu acho que veio mais do que o Covid levou. Porque como que a mulher ela não poderia trabalhar quando teve o Covid, elas tinham que ficar em casa. Muitas engravidaram. Eu lembro que os médicos falavam, não é para engravidar. Não engravide no Covid. Pois elas engravidavam. E ficavam em casa esse período todo do Covid. Se o Covid durou 2 anos, elas ficaram em casa até ganhar um nenê, até o nenê estiver um pouco maior para poder voltar a trabalhar. Então teve muita pessoas que foram para fazer o pré-natal no posto. Então, gente, fala assim, para que colocar filho no mundo para viver na miséria? Para viver sendo escravo de governo, sendo escravo de rico. Assim, tem país que já tem o controle de natalidade. E acho que aqui no Brasil também tinha que ter o controle de natalidade. Aí tem muita gente que vem, que é uma cabecinha de escassez, e fala assim, cabeça de pobre, fala assim, mas lógico que o governo quer que tenha um monte de filhos. Quem que vai votar? Gente, mas no governo não estava mandando você ter filho. Você tem se você quer. Não está colocando uma arma na sua cabeça e falando assim, tenha um filho. Você vai ter filho se você quer ter filhos. Então, se fala assim, eu vou ter um filho, que eu vou dar uma vida mais ou menos para ele, ok. Mas aí a pessoa coloca 2, 3, 4, 5, até 10 filhos. Tem meninas aí que tem 20 e poucos anos, já está no 6º filho. E não tem nada. Vive, eu falo assim, tipo assim, do que essa pessoa vive? Aí eu vou olhar, porque eu que lanço Bolsa Família, né, no posto, eu vou olhar, tá lá o nome, vivendo de Bolsa Família, e vive no posto lá, reganhada, rindo, porque acorda a hora que quer, faz o que quer, mas cadê esses filhos? Esses filhos da miséria. E a culpa das crianças? Não são culpa das crianças. É culpa das famílias disfuncionais, é culpa desses pais que não têm responsabilidade. E eu vou continuar falando isso. Pais que não têm responsabilidade. Porque as pessoas que têm responsabilidade hoje não põem filho no mundo. Fala assim, gente, esse mundo não é um algodão doce. Não é um arco-íris. Tudo vai dar certo no final. Tudo no final vai dar certo. Não é assim. Não é um algodão doce. Esse mundo é de sofrimento, sim. É de dor. Sabe? Quem tem ainda consegue vencer. Quem tem consegue sobreviver. Porque eu falo assim, nem os ricos tá vivendo, tá meio que sobrevivendo, né? Mas ainda eles têm. Aí vocês vão falar assim, mas por que o rico pode ter filho? Também não precisa também colocar tanto filho no mundo, mesmo os ricos. Só que eles têm, pelo menos eles têm um prato de comida boa para dar para os filhos. Ele tem uma escola boa, ele tem um plano odontológico, ele tem um plano de saúde bom para dar para os filhos. E depois ele vai dar uma faculdade boa para esse filho. O filho vai ter uma profissão. E o pobre vai ser o quê? Vai ser nada. Vai ficar lavando o banheiro de rico. Vai ficar lavando o banheiro desse filho do médico ou do empresário que foi lá estudar fora e voltou. Aí você vai lá, coloca o seu filho para ser escravo. Para ser escravo do governo, para ser escravo de rico. É isso que você quer para o seu filho? Porque não é isso que eu quero para o meu filho.
Por isso que eu falei pro meu filho, eu te amo muito, muito. Então, por isso que hoje eu não colocaria ninguém no mundo. Por esse motivo. Para não sofrer. Porque hoje vai ser, fala assim, que se esse mundo não mudar, porque não vai mudar, meu Brasil não vai mudar, vai ser disso para pior. Se nossas vidas era ruim antes, vai ser pior. Com esse monte de tecnologia, com esse monte de coisa, vai ser pior. Acho que fala assim, vai ser um filhos da miséria. Superpopulação, não vai começar a faltar coisas para comer, vai começar a faltar coisas no mercado, porque tá muita população. Só que ninguém se atenta a isso. Aí tem que ter uma pessoa que tem que vir, ter coragem de falar. Só que muita gente vem e ainda joga hater, né, em cima. Eu tava assistindo esses tempos um vídeo, que eu não sei nem de quem que é, que uma pessoa fez uma casinha. A pessoa era cuidadosa, assim, tava tudo limpinho, fez uma casinha de lona. Não é bem lona, não. Era um plástico, sabe esses plásticos de pintura? Colocou um monte de pau, um barraco. E fez um barraco. E tava mostrando, né, o barraco que ela fez, que a pessoa fez. E, esse daqui é as roupas dos meus 5 filhos. Gente, a pessoa, se ela tem, é uns 22 anos ou nem isso. Essa aqui é as roupas dos meus 5 filhos. Esse barraco é de chão batido, então não tem nada. Não tem nada nem para ela. Quanto mais para oferecer para os filhos. Entendeu? Aí já quer esse filho na miséria, mas esse filho, ele não pediu para nascer. Então a gente que tem que ter a consciência de colocar filho no mundo. A gente vê essas comunidades, né, que hoje não pode falar outro nome, comunidade, periferia, é tudo um barraco em cima do outro. E a gente fala assim sobre o saneamento básico. Gente, saneamento básico já fala básico. Só que nessas comunidades, na maioria das comunidades, não tem nem saneamento básico. O esgoto corre a céu aberto, trazendo doenças para essas crianças, para essas famílias. Corre a céu aberto. E as pessoas colocando filho no mundo. Então, assim, é uma coisa que não cabe na cabeça. É uma coisa, assim, de a pessoa parar e começar a pensar, sabe? Pensar, meditar bastante, sabe? Falar assim, será que é isso que eu quero pro meu filho? Ai, gente, eu fico até irritada, sabe? Com essas coisas. Igual eu falei, tenha um filho, ok. Dá uma vida um pouquinho mais digna para ele. Agora você colocar 3, 4, 5, 6 filhos, uma pessoa que não tem nem 30 anos, já tem 8 filhos. Eu falei, não, isso é demais, sabe? E não é que eu tô, como vocês dizem, que eu tô querendo ser Deus, que eu tô querendo... Não, é a realidade do mundo. Olha o tanto que eu falei, em 2025, 213,4 milhões de habitantes só no Brasil. Tem um país, não sei se é na China, onde que eles colocaram o controle de natalidade. Então, cada família tinha que ter um filho, eu não lembro qual país que era, um filho, de preferência homem, ou nenhum filho. Tem uns que não podia nem ter nenhum filho. Tão populoso que estava esse país. Vamos conscientizar com isso, sabe? De pensar nos nossos filhos que vão vir. De pensar nas crianças. Tem gente que fala assim, cada um faz da vida o que quiser. Para mim isso aí é uma falta de empatia. Para a criança que está ali jogada, que está ali no farol, que está pedindo dinheiro, eu olho sim. Eu olho e falo, gente, que dó. Só que a gente não pode pegar todos e trazer para casa, né? E se a gente ficar dando dinheiro, os coitadinhos chegam em casa e ainda tem que dar o dinheiro pro pai. O pai ir lá no bar ainda comprar, talvez não compre nem a comida para ele. Então, gente, é complicado. É complicado mesmo. Se os adultos não se conscientizar, vocês vão continuar colocando escravos de rico no mundo. Essa é a palavra. Escravos de rico no mundo. E eu não quero isso pro meu filho. Por isso que eu tive um só, e hoje, com a minha cabeça, eu já falei que eu não teria nenhum. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Pode ser que outro dia eu trago outro assunto falando sobre isso.
porque esse assunto, assim, o dia que eu fiz sobre o pobre não ter filho, eu comecei a ler, a ver, e tudo que as pessoas estão passando, e isso me chamou muita atenção. E talvez eu traga até mais vídeos falando sobre isso. O vídeo de hoje foi esse. Se gostarem, curte, compartilhe, comente, hype. A gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.